O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade, sejam todos muito bem-vindos. Vamos cultuar então nessa terça-feira, buscar a presença do nosso Deus. Já estivemos juntos no culto, agora um pouco mais cedo, às 14h. Já tivemos uma reunião ministerial às 18 horas. E agora estamos aqui para adorar ao Senhor. Então, pedimos a todos que se acomodem, procurem uma boa comunhão, para buscar ao Senhor junto de todos nós. Quero fazer notória a Irmandade, que dentro do possível, esse culto vai ser um pouquinho mais abreviado do que normalmente a gente faz, até avisei o Bruno. Tenho sentido, nesses últimos dias, muita dor na coluna, e hoje foi um dia bem corrido. Então vamos procurar fazer um culto mais sucinto, espero que a Irmandade perdoe, e ore por nós também, para que tudo fique bem, para a glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 174, 174. Glória a Deus. Vós na verdade chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará. Vós tristes estareis, mas minha volta vos alegrará, e vossa alegria nunca terminará. O que pedirdes a meu Pai, Ele concederá. O vosso regozijo, então, certo se cumprirá. O mesmo Pai vos ama, eu por vós rogarei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tereis no mundo aflições,
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 3, meia dúzia, 3, 363. Glória a Jesus. Nós tínhamos outro hino programado para cantar, irmãos, mas nós já vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus em oração. A Irmandade aí, através da live, vai mandando seus pedidos de oração também, para que nós apresentemos nas mãos de Deus. Se esforce você também em oração, como nós sempre temos falado nos cultos, tanto nos presenciais, quanto nos cultos online. Esforce-se, para que você também tenha essa proximidade com Deus. Não tenha nós como exemplo, mas tenha como exemplo supremo Cristo, nosso Senhor, que Ele possa te inspirar a estar diante da presença de Deus, animando o seu coração com fé, com esperança, para que também juntos possamos alcançar os favores do Senhor. E a oração é o que nos leva a esse êxito espiritual. Nós vamos pedir a bênção de Deus em favor do santo culto e que o Senhor também nos envie do céu a sua santa palavra. Em nome de Jesus, ajoelhados, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós estamos diante da Tua presença, ajoelhados em oração nessa noite, para Te agradecer pelo perdão das nossas faltas,
pelo teu amor que foi derramado sobre a nossa vida como uma unção de amor, uma unção de misericórdia, foram derramadas sobre nós. Nós sentimos o teu perdão, a tua graça, e por onde passamos, vemos os teus favores manifestos na nossa vida. Não temos outro Deus além de ti, não temos outro Deus a quem recorrer, a quem buscar, pois a nossa fé está totalmente depositada no nosso Deus, no Deus de Israel, no Deus que fez o céu e a terra. Glória a Jesus. Nós, Senhor, compreendemos bem que algumas lutas e provações que passamos servem no Senhor de alicerce, de crescimento espiritual, para estarmos sempre diante da Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos e que ao Teu mandado todas as coisas obedecem, que querendo Deus operar, ninguém poderá impedir, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor controla todas as coisas. Uma coisa nós nos comprometemos diante de Ti, de não desanimar, de não esmorecer na nossa fé, de não deixar de Te clamar. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada temos. Nós precisamos do Senhor todo o tempo da nossa vida e esperamos, Senhor, ser tocados por Ti. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e a Tua amada igreja possa se sentir reconfortada pelo Senhor. Nós sabemos que há muitos pedidos de oração, pedidos esses que estão sendo entregues na mão de Deus agora, no nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, queira vir ao encontro de cada vida, de cada família, de cada necessidade, fazendo com que o Teu nome também seja glorificado na vida dessas pessoas. Nós não sabemos o que a nossa irmandade passa, mas Deus sabe, Deus conhece o íntimo de cada coração. Tu és aquele que sonda os nossos pensamentos e faz além daquilo que sequer imaginamos. Glória a Deus nas alturas. Haja sobre nós nessa noite uma dispensação do Teu Espírito. Haja sobre a vida da Tua igreja uma providência de Deus. E que o Senhor possa em tudo fazer com que o Teu nome seja glorificado. Senhor, passa em cada casa, passa na vida de cada família. E faze, Senhor, a Tua boa obra de salvação, de libertação, abrindo os caminhos do Teu povo para continuar a Te clamar. Converte, Senhor, os corações que Te pertencem, chama-os nessa bendita graça, na graça que é Jesus, não a nossa igreja, na graça genuína e verdadeira que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Queira abençoar a Tua obra nos quatro cantos da terra. Ainda agora mais cedo, às 18 horas, tivemos uma reunião ministerial online com alguns estados. Queira alcançar todas as vidas dos nossos irmãos, anciães, diáconos, cooperadores de jovens e menores, encarregados de orquestra, examinadoras. Que todo o Teu povo possa se sentir animado para entrar esse próximo ano, Senhor, de mangas arregaçadas, para trabalhar em prol do Teu Evangelho. Senhor, quero entregar a vida da Camilinha, bebezinha, na Tua mão, entregar a vida da irmã Virgínia, da irmã Ana, glória ao nome do Senhor Jesus, da irmã Juliana, bendito Deus, e da irmã Meire, Senhor, da irmã Patrícia, do irmão Cadu, e da filha da irmã Rebeca com o irmão Paulo, Senhor, que tem uma cirurgia marcada já da tireoide. Em nome de Jesus, coloca a Tua mão, faz uma obra, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Tu sabes, ó Deus, das minhas necessidades também, entrego a minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor possa fazer de mim um vaso na Tua presença. Faze-me passar, Senhor, pelos meus cálices amargos, glorificando o Teu nome, e não negando, Senhor, a Tua grandeza na minha vida. Se for o tempo chegado, Tu podes me libertar, Senhor, dessas dores que sinto na minha coluna. Se não for, Senhor, dá-me força de continuar Te servindo na terra. Tu és o médico dos médicos. Os médicos falam de cirurgia, e eu quero crer que o meu Deus pode ainda mais do que essas coisas. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. O que Tu fizer, Teu servo se alegrará na Tua santa presença. Fortalece, Senhor, toda a nossa irmandade. Fortalece todo o Teu povo por amor do Teu nome.
e não nos deixa, Senhor, desanimar, não nos deixa parar de clamar a Ti, não nos deixa parar de glorificar o Teu nome, pois quanto mais a nossa prova aperta, mais nós Te louvamos, mais nós Te bendizemos, mais nós Te exaltamos. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Jesus para todo sempre. Nada, Senhor, nos vai tirar da Tua presença, como disse o apóstolo São Paulo, pois estou certo que nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma ou criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não será fome, não será nudez, não será perseguição, tampouco a espada que nos vai separar da Tua santa presença. Visita agora o Teu povo com a virtude do Teu Espírito Santo. Glória a Jesus. Visita o Teu povo com a Tua presença, e as portas que estiverem fechadas, abre-as, ó Senhor, por caridade. Abre, Senhor, as portas da salvação. Abre, Senhor, as portas do entendimento. Abre, Senhor, as portas da paz, da libertação e da cura. E que a Tua igreja possa, com alegria, glorificar o nome santo do Senhor. Que não haja entre nós nenhum desânimo, que não haja entre nós, Senhor, nenhuma competição humana, mas que coloquemos-nos, Senhor, de ombro a ombro aos nossos irmãos lado a lado, militando a boa milícia em prol do Teu Evangelho, levando a Tua palavra até os confins da terra. Senhor, abençoa os que estão acamados, abençoa os que estão se recuperando, Senhor, do Covid. Abençoa o nosso irmão Sampaio, nosso ancião de Guarulhos, que se acha enfermo também, com suspeita desta enfermidade ou confirmação dela. Fortalece o Teu servo. No dia 4 nós temos uma viagem para fazer em missão da Tua obra. Coloca-o, ó Deus, em liberdade, com saúde, para glorificarmos o Teu santo nome. Nessa noite, ó Deus, envia do céu a Tua palavra e fala com as nossas almas. Fala, fala, Senhor Jesus, ao nosso coração, e dá-nos graça de ouvir a Tua voz maravilhosa e compreender a Tua vontade na nossa vida. No sábado, Senhor, à tarde, teremos o casamento da Mariana, Senhor, aqui nessa congregação. Ajuda, Senhor, os Teus servos, ajuda os obreiros que trabalharão, Senhor, nesse evento, ajuda o Teu servo que vai celebrar essa cerimônia, um dos nossos diáconos, irmão Albens, e faz, Senhor, com que a Tua glória também esteja aqui junto desse casal, que eles sejam felizes, que tenham uma vida plena, Senhor, de paz diante da Tua presença, que não falte o pão de cada dia e que não falte também a Tua palavra nas suas vidas. Oramos, Senhor, pelo irmão N, meu conservo. Oramos, Senhor, pelo irmão Kleber, também nosso ancião, e as suas famílias. Pelo irmão Tiago, a sua esposa que está se recuperando de uma cirurgia. Ajuda o Senhor nesses momentos difíceis, de provação que estão passando. Ajuda a irmã Jéssica a se recuperar bem, para criar as suas filhinhas. E enche a casa deles de paz, Senhor. Ajuda o Teu servo também na congregação de Santo Amaro e nos cultos que ele realiza na rádio diariamente para a nossa irmandade. Assim, Senhor, guia todas as coisas. Agora mais na madrugada, às 2:45, estarei junto da irmandade no clamor da madrugada. Esteja junto de nós com a Tua presença, Senhor, e nos fortalece para em tudo glorificar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, recebe no céu essa humilde oração. O nosso desejo era orar muito mais, mas hoje, Senhor, as condições são poucas. Tu conhece todas as coisas e sabe que não é desleixo da nossa parte. Perdoa para nós, Senhor, e recebe no céu a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para toda a eternidade. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas, santo é o poder de Deus. Deus seja louvado. Amém. Anúncios.
dia 13/12, às 8h30 da manhã, nós teremos o culto, o ensaio aqui da orquestra, o ensaio geral da orquestra. Estão todos convidados a estarem presentes aqui junto de nós, se alegrando no Senhor, glorificando a Deus conosco, tá bom? Todos os músicos, organistas, musicistas, todos quantos Deus preparar, são todos sempre muito bem-vindos para estarem aqui. Não esqueçam também, irmãos, da doação dos alimentos não perecíveis para a mesa do amor, para poder atender os necessitados da obra de Deus. A Irmandade que tem desejo de ofertar na obra, vai ver aí na descrição do vídeo os dados da nossa conta. Nos próximos dias, a gente vai disponibilizar para vocês a chave do Pix, que aí você pode fazer em qualquer momento, de qualquer lugar, e ainda nem paga TED, nem taxa de transferência. É muito bom, uma praticidade para toda a Irmandade. Nos próximos dias, nós devemos disponibilizar para os irmãos, estamos aguardando só uma posição do nosso financeiro, que nos dê essa informação. Aula de música, aos domingos às 8h30 da manhã e às 18h30. Tá bem, irmãos? De aviso tá bom, né, Brunão? Vamos cantar o hino 266 e aguardar a palavra. 266. Disse-nos Jesus, nesse caminho vamos nós andar, firmes na fé, pois ela nos conduz. Sua verdade, disse o Salvador, nessa verdade vamos nos firmar, ela nos leva ao reino de amor. Eu sou a vida, disse o Salvador. Essa vida que suplanta o mal, vida perfeita, vida de amor, vida sublime, celestial. Ninguém virá ao Pai senão por mim, disse o Mestre, príncipe da paz. Outros caminhos têm o mesmo fim, mas só Jesus a redenção nos traz. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10. Primeiro Reis, capítulo 10. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui na tela, os irmãos vão encontrar um QR Code, que é o número do nosso WhatsApp, para você que quer conhecer a CCA mais próxima ou que queira congregar conosco. As nossas igrejas continuam abertas, com todas as medidas de segurança para receber a Irmandade, então estão todos convidados, Deus preparando, estejam junto de nós aqui para glorificarmos a Deus, tá bem? Pronto, Brunão? 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Aleluia. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Somente até aqui, irmãos. Amém. Gostaria de pedir encarecidamente à Irmandade que fizesse bastante atenção à palavra. A intenção não é estender-se de maneira nenhuma, mas temos que fazer aquilo que Deus preparou de fazer, nos colocou para fazer. Até meu desejo era que o irmão N tivesse me substituído, mas ele também tinha outros compromissos. Mas, contudo, não vai faltar o pão na mesa dos filhos da Irmandade, que é a santa palavra de Deus. Salomão foi escolhido pelo Senhor desde que seu pai Davi o havia designado para ser rei de Israel. Antes da sua posse, antes de ser colocado como rei, ele sofreu um golpe de estado dado pelo seu irmão Adonias, que tentou usurpar o reino do seu irmão. Golpe esse que não prevaleceu, porque a sua mãe Batseba foi até o rei Davi, que ainda vivia, e requereu a promessa, exigiu dele o cumprimento da promessa que ele havia feito a ela, dizendo: teu filho reinará depois de mim, que era então Salomão. Então, irmãos, Salomão, nesse interim, certamente percebeu que as coisas não seriam fáceis, que ele teria que enfrentar uma série de adversidades contra o seu reino, contra o seu trabalho, contra aquilo que Deus o havia designado para fazer. E essa percepção de recorrer ao Senhor nas nossas dificuldades deve estar também no coração de todo o povo de Deus. Deve estar no coração de toda a Irmandade, pedindo sempre ao Senhor sua misericórdia, seu favor, para quando você ver que as suas condições não dão, que o seu braço não alcança, que a sua força não é suficiente, possamos recorrer ao Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes, Senhor. Eu não consigo, mas tu consegues. Glória ao nome do Senhor. E quando Salomão orou a Deus, entregando então a sua vida ao Senhor, essa palavra traz também a todos nós do ministério, os irmãos que atendem, que pregam, que enfim trabalham para a obra de Deus, traz a nós também essa boa recomendação de entregarmos a nossa vida na mão de Deus,
de entregarmos os nossos caminhos nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Se Tu não aparecer no meu caminho, se Tu não fizer uma obra naquilo que eu preciso, eu vou perecer. Porque muitos, irmãos, vêm para o ministério da obra de Deus e acham, por qual motivo eu não sei, que não precisam mais do Senhor, que são autossuficientes. Isso não é bom. Isso traz uma doença espiritual chamada soberba. E se tem alguém sofrendo com esse mal na tua vida, a palavra de Deus essa noite te liberta em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus te abre o teu entendimento para que você reconheça como o pai de Salomão reconheceu Davi, dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória ao nome do Senhor. E quando ele orou, o Senhor se agradou dos seus pedidos, da sua oração. E o Senhor veio e falou com ele: Salomão, pede-me o que queres, e eu te darei. Nesse aviso de Deus para Salomão, não tinha nenhum porém, não tinha nenhuma observação. Pede o que quiser, de uma agulha a um pedaço do mundo, ou qualquer outra coisa que o valha, nos extremos, de pouco ou de muito. Não disse nenhum porém. Pede o que quiser que eu vou te dar. E ele pediu uma coisa só, uma só. Não deu limite de quantas coisas pediria, de quantos sonhos se realizaria, como a gente vê nas histórias infantis, do gênio da lâmpada que te dá 3 desejos. Não. Ele pediu uma coisa só. Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio deste teu grande povo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento, ele com essas palavras: glória a Jesus, glória a Deus. Com essa atitude, ele disse ao céu, ele disse ao mundo, ele disse à sua vaidade, ele disse ao poder do seu reino. Irmão, Israel era uma potência, irmão. Ele disse a todas essas coisas que poderiam vencer pela sua vaidade, que poderiam o engodar. Ele disse exatamente como seu pai: eu preciso de ti, Senhor. Sem ti eu nada sou. Ele mostrou para Deus que a sua prioridade era o reino do céu. Ele mostrou para Deus que a sua prioridade era o povo de Deus, que a sua prioridade era o seu compromisso com aquilo que Deus o tinha designado para fazer. Quantas vezes, irmãos, colocamos a obra de Deus em segundo plano? Quantas vezes colocamos a nossa fé em segundo plano, a palavra de Deus em segundo plano? E Salomão cumpriu o que a palavra dizia: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Irmão, glória ao nome do Senhor, aleluia. Busquemos as coisas de Deus, irmão, porque os dias são maus e o nosso adversário quer destruir a nossa vida, quer destruir o nosso sonho, quer destruir a nossa fé. Mas se nós nos revestirmos das coisas de Deus, se nós nos revestirmos da palavra de Deus, os que estão à nossa volta nos observando, e não se engane, irmão, muitos deles estão te observando, esperando a tua queda, mas o Senhor dizia ao salmista: ficarão confundidos, envergonhados aqueles que querem o meu mal. Glória a Deus nas alturas. O Senhor não permitirá que coisa ruim, que coisa estranha nenhuma prospere contra a tua vida, mas põe Deus em primeiro lugar na tua vida. E dessas pessoas, a rainha de Sabá era uma delas. Era uma monarca como ele, uma rainha, como o próprio nome já dizia, uma mulher de muita importância, de um reino muito fortalecido, falando de exército, de força bélica também, dentro do que era normal naquele tempo. E a visita dela foi, de certa forma, também intimidadora. E nós lemos aqui que diz o seguinte: ela veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiaria, muito ouro e pedra preciosa. Além de trazer um exército muito grande, mostrando para eles: olha, eu tenho força, não brinca comigo não.
Sabe o gato quanto arrepia? Para mostrar que ele é perigoso, o cachorro quando mostra os dentes? Mais ou menos isso. E mostrava também as suas riquezas. Porque o homem vence pela força do braço, que é o exército, ou vence pela força do dinheiro, irmão. E diga-se de passagem, a força do dinheiro é mais forte que a do exército. A força do dinheiro faz a força do exército tornar-se em nada. E ela foi até ele, irmãos, porque tinha ouvido falar da sua grandeza. E houve nela um espírito, porque a própria palavra fala que depois que ela falou com ele, não houve mais espírito nela. Havia alguma coisa estranha, irmão. Nunca ficou declarado para nós aqui na palavra qual era a sua real intenção. E no demais ela ainda veio provar por enigmas. Veio sabatinar a Salomão. Fazer perguntas para ver se o pegava em algum erro, em alguma falha. Irmão, o adversário está te observando. Essa manhã, eu chamei a minha filha mais velha para entregar um recado de Deus para ela. Falei, vem cá que eu quero te dar um recado de Deus. Ela já estalou os olhos, o olhinho já encheu de lágrimas. O que foi, papai? Vem cá que o papai quer falar com você. Falei na frente da minha esposa o que Deus me mandou falar para ela. Que só interessa a ela. Tá bom, pai, amém, vou vigiar, vou ficar em oração. Fique em oração, minha filha. E assim, irmão, Deus permitiu que acontecesse isso com Salomão. Glória a Deus nas alturas. Estou pregando essa palavra e sentindo a presença de Deus. O adversário está te testando. O inimigo está cirandando a tua vida. Mas o Senhor vai tirar esse espírito do teu caminho. Senhor vai tirar esse espírito estranho do teu caminho. Glória a Deus nas alturas, queridos irmãos, é quando ela ouviu tudo que Salomão tinha a falar, quando ele respondeu todas as questões que ela havia perguntado, então ela disse a ele, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele havia edificado, a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Não era só testemunho como um cidadão, como um homem, como um rei, mas testemunho de um servo de Deus. Não houve mais espírito nela. Glória a Deus. Se tu está sendo mal falado, irmão, sem causa não é. Põe a tua vida em ordem, que o diabo vai parar de te acusar. Glória ao nome do Senhor. Já ouviu dizer que onde há fumaça, tem fogo. Se você não deixar, irmão, brecha, se você não deixar abertura, o inimigo pode buscar ocasião contra ti, mas ele não vai encontrar, irmão. Não se entristeça, não fique aborrecido, não se queixe a Deus. Se alguém está falando contra ti, conserta a tua vida, diz o Senhor. Conserta a tua vida. Senhor, mas eu não devo, alguma coisa você deve. Mas o adversário é sujo, ele acusa sem dever. Sem dever, ele não acusa. Onde você viu na palavra o diabo acusar alguém sem dever, irmão? Aonde está escrito na palavra que alguém foi acusado sem dever na palavra? Por que ele não acusou o Senhor Jesus, então? Porque não tinha nele pecado. E por que ele acusou Davi? Porque pecou. Por que ele esbofeteava o apóstolo Paulo? Porque em algum momento ele se ensoberbeceu pela excelência das revelações? Não, irmão, não é assim. Se nós andamos em retidão diante de Deus e ainda assim o adversário está em nós, Deus está falhando. Tanto é prova disso que Jó era justo diante de Deus. Diz a palavra que ele era justo. E para o diabo mexer com ele, teve que pedir permissão para Deus. Eu sei que Jó teme a Deus, mas eu quero mexer nele. Aí o Senhor disse, então vai. Mas ele era justo. Sem permissão de Deus, ele não tocava. Então, irmão, você também, irmã, está sendo observado. E que o Senhor coloque em mim e em você um temor diante da palavra. Ninguém quer que faça de você um santo para te pôr num altar, para que alguém te venere e te adore. Não é isso que a palavra recomenda, muito embora ela peça que nós sejamos santos como o Senhor é santo, mas ela pede em nós e de nós o mínimo de esforço para nos santificar diante de Deus. E quando o adversário vier até nós, alguma coisa ruim que vem até nós, ela tornar-se-á em coisa boa, glória a Jesus. Tanto, irmão,
que de toda a riqueza que ele tinha, de todo o ouro, de toda a prata, de toda a especiaria, de toda a pedra preciosa, ainda assim a rainha deu-lhe carregamentos e mais carregamento de ouro e de riqueza, porque a palavra de Deus também diz: aquele que tem, quanto mais tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Até o que tem, do nada, vai ficar do nada menos nada. Mas você que tem tudo, sendo fiel a Deus, o Senhor te acrescentará muitas coisas maravilhosas na tua vida. Ouçamos bem, amados, essa palavra. E lembremos-nos que estamos sendo observados em todo o tempo. Estamos sendo avaliados em todo o tempo. E o nosso adversário quer destruir as nossas vidas. Quer destruir o nosso testemunho. Entretanto, se nós nos esforçarmos, amados, e não permitirmos que essas coisas estranhas entrem no nosso coração, na nossa vida, o Senhor sempre estará sobre nós com a sua justiça, com a sua graça, com o seu amor. Não nos faltará a boa palavra de Deus, não nos faltará a misericórdia de Deus na nossa vida. Recebamos, irmãos, essa palavra como vinda de Deus e venhamos dar ouvidos a ela. Olhemos para nós mesmos e vamos pedir: Senhor, me ministra, me corrige pela Tua palavra, me ensina a ser fiel a Ti, Senhor. Eu não quero negar o Teu nome, eu também não quero escandalizar a Tua palavra, a Tua obra. Fazendo assim, irmão, a proteção de Deus estará sempre sobre nós e a Tua justiça gritará por Tua defensora, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eterno Deus, voltamos aos Teus pés em oração para Te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito, pela Tua misericórdia e por crer, Senhor, na Tua santa palavra que foi enviada essa noite para todos nós. Queira fazer com que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações, e que nós também, Senhor, nos esforcemos para meditar nela de dia e de noite. Como diz a Tua palavra, meditar na Tua lei de dia e de noite. Faze-nos participantes, Senhor, das coisas celestiais e coloque em nós um espírito de temor e tremor diante de Ti, para que andemos sempre em novidade de vida, glorificando a Deus, sendo luz da terra, sal da terra e luz do mundo, para testificar da Tua graça. Senhor, dá-nos uma noite de paz diante da Tua presença e nessa madrugada abençoa-nos no clamor às 2:45 e faz o Teu povo orar também junto de nós. É o que pedimos por Cristo Jesus, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos despedir com o cântico 22. Glória a Deus. Conserva a paz, não temas, minha alma, nas provações Deus vem te socorrer. Tens do Senhor consolação e calma. Os bens do céu irá te conceder. Ele é fiel, contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, tens um feliz
aleluia. Conserva a paz, descansa bem, tranquila. O teu Senhor na fé te guardará. Sustento tens se o teu pé vacilar. Nas mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fique em paz e os receios teus dissipará o que formou o céu. Sim, Senhor Jesus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus estejam nos nossos corações. Amém. Glória a Deus.